falando sobre a ida de Bolsonaro, né. Ele já desembarcou lá, como a gente destacou, deu entrevista, você destacou ali alguns pontos dessas declarações. Tem uma foto publicada nas redes, né, nas redes do próprio Bolsonaro, e da Bia Kicis aqui, uma foto do Milei, Bolsonaro e Bia Kicis, né. Tem uma delegação de vários bolsonaristas, deputados, senadores, governadores, com o Milei aí, com essa pose, né, de boneco Chuck, Bolsonaro também com uma cara de poucos amigos, e a Bia Kicis achando que está tudo muito legal ali do lado. Essa ida do Bolsonaro, a convite do próprio Milei, fez aí, elevar um pouco o clima de tensão entre Brasil e Argentina. A Argentina foi lá, mandou sua futura ministra de Relações Exteriores, trouxe uma carta para o Lula, mas uma carta muito protocolar, e havia ali a especulação se Lula deveria ir ou não, se iria ou não, e aí oficialmente, se confirmou que o presidente não irá. Você acha que acertou nessa não ida? O envio do ministro, das Relações Exteriores está adequado? Como é que você vê também essa relação, como vai ficar essa relação Brasil e Argentina, hein? Bom, a grande notícia do Brasil nessa posse é que o Lula não vai. É óbvio, né? Bom, Brasil e Argentina sempre tiveram relações muito estreitas. A primeira viagem de um novo presidente era para outro país. O próprio Milei foi aos Estados Unidos, não veio ao Brasil, mas depois mandou a ministra das Relações Exteriores tentando convencer o Lula a estar na posse. Com certeza está certo o Lula, né? Em primeiro lugar, porque ele foi xingado com os mesmos adjetivos que a extrema-direita brasileira usa em relação ao Lula, né? Em segundo lugar, é que é o mais baixo perfil de posse de um presidente argentino. Quem vai estar lá? Paraguai, Uruguai, Chile, em termos de América Latina. Depois vai estar o Zelensky, da Ucrânia. Certamente o Biden telefonou para ele, ordenando que ele compareça, mas não há participação de outros países da América. Imagine, não só não está presidente do Brasil, como não está da Colômbia, não está do Equador, não está da Venezuela. Quer dizer, na verdade é uma ausência marcante, né? É mais baixo perfil da toma de posições de um presidente argentino, né? E personagens como Zelensky, por exemplo, ou outros dessa ordem, não significam nada, né? É um pária em termos internacionais. Eu tenho a impressão que agora apareceu a notícia que o presidente do Equador talvez aparecesse também, mas não tenho confirmação disso. Agora, o Bolsonaro, nessa entrevista que ele concedeu hoje, como eu destaquei, vou até puxar a matéria que nós publicamos lá no nosso site, ele continuou fazendo aquele ataque às urnas, dizendo que ele foi condenado, condenado como inelegível aí por 8 anos, 3 vezes, né, condenado 3 vezes, porque ele chamou, essa fala do Bolsonaro, tá? Sem nenhuma contestação, inclusive, do jornalista que o entrevistava. Ele disse que foi condenado porque reuniu os embaixadores e comprovou, essa foi a palavra que ele usou, comprovou que as urnas poderiam ser fraudadas. E aí, daí para lá, disse outros impropérios. E uma das coisas que ele destacou foi que, isso se vangloriando, que ele acabou com o sindicalismo no Brasil. Ele tirou o sindicalismo das negociações sindicais e tal. E isso ele estava falando para uma emissora na Argentina. E aí eu queria te ouvir. Os sindicatos na Argentina sempre tiveram um papel muito importante, inclusive no processo eleitoral, assim como no Brasil. Como é que você vê essas declarações do Bolsonaro? Ele ficou lá falando de Bíblia, de Israel, contra o aborto, enfim, tudo isso que são pautas que lá na Argentina são profundamente discutidas, avançadas até, mais avançadas que no Brasil, inclusive. Como é que você vê isso? Isso é bom para o Milei se colar com personagens desse tipo lá na Argentina? Não, pois é. Esses direitos estão conquistados e dificilmente vão ser revertidos, inclusive aborto e tudo mais. O Bolsonaro está derrotado, está liquidado. O bolsonarismo não, mas o Bolsonaro está, e lá todo mundo sabe disso, né? Não só a derrota dele eleitoral, quanto o isolamento, a marginalidade em que ele ficou depois da derrota eleitoral. Então são barbaridades que ele declara, que para o Milei poderia ser vantajoso, porque é o único personagem político que fala coisas que coincidem com o Milei. Mas sendo Bolsonaro quem poderia ser o popstar, foi convidado pelo Milei, o Milei se arrependeu, porque quando ele quis convidar o Lula, se deu conta que aquilo só já era um obstáculo definitivo para que o Lula fosse lá, né? Então não é uma coisa que favorece o Milei, e menos ainda o próprio Bolsonaro, né? Que é um ex-presidente inelegível e numa situação incômoda, né? Incômoda por ter poucos presidentes latino-americanos que estariam presentes, né? Paraguai, Uruguai e Chile, né?